Graças e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento muito importante para nós cristãos, o estudo bíblico, né? É um momento onde Deus está falando conosco, onde vamos estudar a palavra dele, vamos ter consciência do que devemos fazer ou não fazer, né? Eu queria orar ao Senhor, pedir para que Ele fale aos nossos corações ah, nesse estudo. Ó Pai Santo, nós te louvamos, te engrandecemos pelo Deus maravilhoso que és, pela tua mão poderosa que nos guia, que nos proteja. Obrigado, Senhor, porque sem ti nós não somos nada, sem a tua mão, sem a tua graça, Senhor Deus, nós não somos nada, somos como pó. Não somos diferentes a todos os povos da terra, se não for o Senhor conosco, Pai. É o Senhor que move o nosso ser. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, que o Senhor esteja conosco nesse estudo, que possamos entender a tua mensagem. E louvamos a Ti, ó Pai, porque temos certeza que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos começar lendo um texto bíblico. Vamos ler o Salmo 55. Salmo 55. Salmo de número 55. Diz assim a palavra de Deus. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas a minha súplica. Atende-me e socorre-me, sinto-me perplexo na minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lanças calamidade, e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como a pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa e abrigar-me-ia do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram as suas muralhas e muros dentro. Campeiam a perversidade, a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam da opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem sei o que me odeia, quem exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, íamos com a multidão na casa de Deus. A morte os assalte, os vivos disfarçam a cova, porque há maldade nas ruas das moradas do meu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Amém. Até aqui. O Salmos ele é bem interessante porque são orações cantadas, orações do povo de Deus. E aqui é uma oração do rei Davi. Isso é muito interessante, porque a oração é algo que permeia. Aqui Davi ele joga, né, tudo que está sentindo diante de Deus. E ele fala das dificuldades, fala das lutas, fala da perseguição e fala do desejo dele de fugir no meio dessa perseguição. Ele fala, eu queria ser uma pomba, de me esconder no deserto, de estar longe. E ele faz isso em oração a Deus. Isso é muito legal, meus irmãos. A oração é algo que tem que permear nossas vidas. Ok? Então nós vamos orar. Orar para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Orar para que o Senhor esteja conosco nestes momentos. Ok? Invocar o nome do Senhor. Ó Pai, nós invocamos o Teu nome e clamamos porque Tu és Deus. Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra. E ao mesmo tempo, Tu és o Deus próximo a nós, pecadores, ó Pai,
E o Senhor ouve o nosso clamor, ouve nosso clamor na angústia. Por isso, em nome de Jesus, eu oro e peço, fale conosco e ouça a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos para o nosso texto lá no livro de Colossenses. Colossenses, nós estamos estudando bastante alguns temas sobre ressurreição e nós vamos ler agora o livro de Colossenses, capítulo 4, verso de 2 a 6. Colossenses, capítulo 4, de 2 a 6. Diz assim: Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos no ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria e com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como devereis responder a cada um. Amém. Meus irmãos, voltamos no livro de Colossenses, né? Como falamos no primeiro estudo do ano, o livro de Colossenses tem algumas coisas parecidas com o livro de Efésios. O que vai mudar é a ênfase deles, tá? A ênfase do livro de Colossenses é Cristo. E a ênfase do livro de Efésios é a igreja, né? Existia ali na igreja de Colossenses, como eu já falei no primeiro estudo, existia ali um ataque do inimigo ali à igreja de Colossos, tá? Existia uma filosofia grega, um legalismo judaizante e um misticismo oriental que estava atacando a igreja do Senhor ali em Colossenses. E para combater esses ensinos, Paulo escreve uma cristologia clara e completa, como uma melhor forma de lutar contra essas heresias. E o nosso texto, meus irmãos, capítulo 4, o texto que acabamos de ler, verso 2 ao 6, nós temos a segunda parte do livro, que é uma parte mais ética, uma parte mais prática do que é dito, né? O capítulo 1, capítulo 2 é uma parte mais teórica, o capítulo 3 e 4 é uma parte mais ética, mais prática do livro de Colossenses, tá? E o que é interessante aqui, existem várias exortações aqui dentro desses poucos versos, tá? E, em primeiro lugar, Paulo aqui no verso 2, ele faz uma exortação pedindo oração pelo seu ministério. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Paulo aqui, ele repete a ideia do que ele diz no início do livro de Colossenses, quando ele ora para que Deus esteja abençoando a igreja de Colossos. Aqui ele fala, vocês devem perseverar na oração. Vocês precisam fazer isso. O interessante é que essa necessidade de perseverar na oração, melhor dizendo, ele traz uma ideia de persistir, de permanecer, algo constante. A oração tem que ser algo constante da igreja de Colossenses, tá? Não somente aqui uma ideia formalidade, sabe? Sabe quando a gente vai embora de alguém ou fala assim, desculpa qualquer coisa, ou pode deixar que eu vou orar por você, e acaba esquecendo, ou você pede desculpa e nem sabe por que tem que pedir desculpa, apenas por uma formalidade. Aqui não. Paulo fala que é importante eles permanecerem, persistirem, perseverarem em oração. É preciso isso, meus irmãos. Lembra que nós estamos falando aqui sobre o tema principal aqui, que a gente tem rodado todo mês de janeiro, é sobre a ressurreição. Falamos uma questão da ressurreição em Colossenses, o quanto que é importante, ter essa base dessa ressurreição, porque
sem a ideia da ressurreição de Cristo Jesus, não tem como viver, não tem como. Então a gente precisa orar para ser como Cristo. Vimos isso em Efésios, a questão da ressurreição. Por que que Deus fez isso? Em amor, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Deus nos amou de uma maneira tão grande que nos uniu em Cristo e nós somos uma nova criatura em Cristo, ressurretos para as boas obras, para o adorar, para glorificar principalmente. Semana passada vimos também sobre Coríntios, né? 1 Coríntios, o capítulo da ressurreição, né? Da igreja de Corinto. E aqui, Paulo está voltando a falar sobre essas práticas porque ele está entendendo que a ressurreição faz parte da igreja de Colosso. Ele está falando daqueles que acreditam que vivem a ressurreição. Então, por causa disso, por estarem unidos com Cristo na ressurreição, serem novas criaturas, ter um novo pensamento, uma nova modo de agir, um novo modo de viver a vida, ele diz: perseverai na oração. Perseverai na oração. Permaneçam, persistam na oração. E logo na sequência, vem uma linguagem de militar, uma linguagem de guarda. Vigiai, manter-se desperto, fiquem ligados. Vigiai com ações de graças. Por que ele está dizendo isso? Porque diante de uma batalha iminente, a oração é exigida. Meus irmãos, isso é muito interessante, porque muitas religiões têm falado sobre batalhas espirituais, né? Batalhas santas, guerras santas, melhor dizendo. E eles vão à frente, juntam armas e tem essa ideia muito de guerra santa, de trabalhar, de fazer. E a gente tem um pensamento menor sobre isso, mas nós temos um pensamento bélico sobre guerra santa também. Nós cristãos temos que defender a fé cristã e temos que ir à frente, batalhar e lutar e fazer o que for fazer. A guerra santa, irmãos, biblicamente falando, o papel da igreja, o papel daqueles que são do Senhor, é apenas orar e se santificar. Orar e se santificar. Porque quem guerreia não somos nós, é o Senhor. É o Senhor. Vemos isso na muralha, por exemplo, de Jericó. O que eles fizeram? Rodearam, cantaram, oraram, se santificaram. E quem derrubou? O Senhor. Leia as batalhas. Quando se fala sobre guerra santa, sobre a ação, quando o povo pega em armas, vai trabalhar, vai à luta, eles perdem a guerra. Mas quando se fala para o povo orar, se humilhar e se consagrar, o Senhor batalha e ganha a guerra. Vemos isso, por exemplo, com 300 homens lá em Gideão. Tantos e tantas batalhas que eram praticamente perdidas. E o Senhor guerreou e venceu. O papel do povo era orar e se santificar. Era somente isso. Orar e se santificar. Então a oração é algo muito importante. E por estarem numa batalha, numa luta constante, era necessária essa oração ser com ações de graças. Por quê, meus irmãos? Para não trazer uma ideia de medo, de refúgio, de eu vou orar porque eu estou morrendo de medo. E é a oração do salmista, né? Ele está orando, ele está com medo, mas se você for ler com calma o salmo e a ação de Davi, você vai ver que sempre vem uma ação de graças, né? Sempre vem algo libertador do salmista, né? Quer ver? Estou abrindo lá. Então, a ação de graça ela é muito importante
porque retira essa questão do medo e traz confiança no Senhor. Salmo 55, verso 22. Confie os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitas à cova profunda, homens sanguinários, fraudulentos e assim por diante, confiarei em ti. A oração de confiança, vigiar nessa questão de confiança em meio às batalhas, com ações de graças, traz a ideia de confiança e que a batalha é do Senhor, não é deles, não é do povo, não é o povo que se arma, mas o Senhor que faz isso, o Senhor que trabalha assim. Não, Paulo pede aqui então, no verso 3 em diante, ele fala: suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta. E vem aqui duas finalidades, tá? Quando ele diz para que, ele traz uma finalidade. Então, traz uma finalidade. Por que suplicar? Para que, no verso 3, e no verso 4 tem outro. Para que. Então, vocês devem suplicar também pelo ministério, por Paulo, os Colossenses está falando. Paulo está falando aos Colossenses. Suplicar em oração por nós também. Para que, a fim de que, com a finalidade de que Deus abra as portas da palavra, a fim que eles possam falar do mistério de Cristo, ao qual ele está algemado. Ele está pedindo: suplicai por nós, orem por nós, para que ele consiga pregar Cristo, o mistério de Cristo. Ore por eles. Ore por nós. Nós aqui é porque existe a ideia de uma coautoria aqui no livro de Colossenses, né? Paulo e Timóteo estão aqui, né? Escrevendo a igreja. Então, ele está orando: ore por nós para que possamos pregar esse evangelho. E Paulo está algemado, está preso, ele está num cárcere privado. Então, mesmo pensando nisso, ele está orando, pedindo: orem por nós, suplicai por nós. Não é uma oração egoísta ou gananciosa que Paulo está pedindo. Paulo não está falando: ore para que sejamos libertos, ore para que Deus rompa aqui as cadeias, que possamos invadir Roma, que possamos... Não está pensando nisso. Paulo não está pensando no seu conforto. Paulo está pensando, sim, no ministério dele, no trabalho dele, na ação de Cristo Jesus. Orando para que ele tenha a capacidade, a dependência de pregar o mistério de Cristo. E a outra finalidade aqui é que Paulo, no verso 4, diz: para que eu manifeste como devo fazer. Isso é muito legal, meus irmãos. Por quê? Paulo está orando aqui para que o evangelho, o mistério de Cristo seja pregado, que mostre a oportunidade, mas que ele possa entender como ele vai fazer isso. Olha só que fantástico. Isso daqui é contextualização. Como ele vai pregar o evangelho? Como ele vai pregar o mistério de Cristo? Como ele vai fazer isso? Existem ruídos, meus irmãos, que podem chegar e atrapalhar a pregação. Por exemplo, se eu estivesse aqui com um nariz de palhaço, com uma peruca e estivesse pregando, você teria um ruído. Você teria prestando atenção no nariz, nesse cabeça de palhaço, e isso daí podia atrapalhar você a entender o evangelho, né? Entender o que eu estou falando. E existem ruídos que se tem na vida das pessoas. Às vezes você está falando, e a pessoa não está entendendo. Por isso que Paulo está falando assim: ore para que eu pregue, para que Deus me dê a oportunidade, mas ore também para que ele me fale como eu vou fazer isso.
para que chegue limpo dos ouvidos das pessoas o Evangelho, o mistério de Cristo. Como vou fazer isso? Como eu vou agir assim? Às vezes, meus irmãos, você está pregando o Evangelho para uma pessoa há tanto e tanto tempo, e nada, e nada, e nada. Às vezes você tem que falar assim, será que o que eu estou fazendo está certo? A maneira que eu estou fazendo está certa? Deus, mostra para mim como é que eu posso fazer, como é que eu posso ser assertivo, o que eu tenho feito, o que tenho errado nisso. Isso é muito interessante porque isso é contextualização. Isso é contextualização. Se você for conversar com alguns missionários, vão dizer para você, por exemplo, que tem umas tribos indígenas, por exemplo, que eles não têm um conceito de Deus. Como é que você vai falar sobre Deus se eles não entendem o conceito da palavra Deus? Você precisa criar esse conceito. Você precisa criar essa ideia para poder pregar. Então, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Como eu vou agir assim? Isso é muito importante para nós entendermos. Então, Paulo, olha, suplicai a Deus para que abra as portas, Deus me dê oportunidades, mas não somente eu tenha as oportunidades, mas eu também não venha perder essas oportunidades, sabendo como eu vou falar. Como eu vou falar? Verso 5, Paulo diz: portai-vos com sabedoria para o que são de fora e aproveitai as oportunidades. Paulo, então, ele retira o foco em si, no seu ministério, e olha e mostra para eles: agora é com vocês. Olhai aqueles que estão ao seu redor. Olhai aqueles que não são cristãos, que são próximos, estão próximos a vocês. Andem com sabedoria, meus irmãos. Andem com sabedoria. Isso daqui é fantástico. Andem com sabedoria diante daqueles que não são cristãos. Andar com sabedoria, meus irmãos, saber o seu procedimento. Para testemunhar. Andar com sabedoria. Olha só, Paulo está falando. Se preocupem como os de fora estão pensando, vão pensar de vocês como cristãos. Andem com sabedoria. Isso daqui, meus irmãos, eu me preocupo muito com isso. Não é somente se preocupar com a aparência, tá? Eu não estou preocupado comigo, com o meu jeito de vestir, com o meu jeito de agir, se tem barba ou não tem barba. Não sou eu. Mas como através da minha vida as pessoas veem o Evangelho, veem a Cristo. Andar com sabedoria, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Como a partir da minha vida o não crente pode entender o que é ser cristão. Se você fosse o único cristão na sua cidade e as pessoas olhassem para você, como eles te reconheceriam? Então Paulo está dizendo: andem com sabedoria. Andem com sabedoria. Aproveitai as oportunidades. A ideia aqui interessante, que diferente do que Paulo fala, para que ele tenha a oportunidade de pregar o evangelho, a ideia de aproveitar a oportunidade aqui também traz uma ideia de recuperar o tempo, ou recuperar as oportunidades que vocês perderam. Olha só que legal, Paulo está falando, olha, vocês precisam andar com sabedoria, mas sabe aquelas oportunidades que vocês perderam? Vocês precisam resgatar isso de volta. Vocês precisam agir de uma maneira sábia para que a oportunidade que você perdeu traga de volta e você consiga consertar isso da maneira que diferente do que foi feito. Recuperar o tempo. Traga de volta. A gente está falando de uma igreja que está sendo atacada por heresias. E as heresias, elas vêm de fora e às vezes de dentro da igreja.
Então ele está falando assim, olha, vocês precisam agir com sabedoria e recuperar as oportunidades que tinham antes e aproveitá-las. Por causa disso, então, vem o verso 6. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui, Paulo está fechando essa carta com chave de ouro. A igreja próxima dos que a rodeiam precisa ter uma fala agradável. Precisa ter uma fala agradável. Cristo Jesus tinha uma fala agradável. Mesmo quando ele se esbravejava, mesmo quando ele lutava, brigava lá destruindo o templo em João 2, tinha uma fala agradável. A igreja do Senhor Jesus precisa ter uma fala agradável, temperada com sal. Isso, meus irmãos, é muito importante na pregação do Evangelho. Você ser sábio, sábio no ouvir e sábio no falar, como igreja. Saber como falar, saber como agir. Isso daqui é muito importante para o povo do Senhor. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo para uma igreja que viveu e entendeu a ressurreição e quer viver a partir da ressurreição. E ele está dizendo: perseverai na oração, vigiai com ações de graças, suplicai pela vida de Paulo, para que ele possa ter a oportunidade de pregar e saber como pregar. Portai com sabedoria, andai de uma maneira correta, e as oportunidades que vocês perderam, que vocês possam recuperar isso e aproveitar novamente. E para isso, vocês precisam ter uma fala agradável. Fala agradável. E o que me deixa triste é ver tantos e tantas pessoas que se dizem cristãs não terem fala agradável, não ter uma mensagem agradável. E agradável, meus irmãos, não é manipulável, não é diferente, não é isso. Existem maneiras de você dizer a verdade, mas a verdade é dita. É dita por pecador que ele é pecador. É dita para quem está errado, que está fazendo errado. É dita, mas agradável. Não para acalentar ao ego, mas para que a palavra o confronte. Não eu, a palavra. É preciso ter isso. É preciso ter essa palavra agradável ao perdido e agir de uma maneira sábia. Essa é a vida de alguém que participa da ressurreição, que está junto com a ressurreição em Cristo Jesus, que é transformado pela graça em amor, que entende que a sua vida não tem sentido se não for para viver por Cristo. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos orar? Ó Pai, queremos bendizer a Ti, Te adorar e Te glorificar. Obrigado, Senhor, por tantas e tantas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado porque em Ti temos a segurança da salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor, ó Pai, se faça sempre presente no nosso caminhar, no nosso viver, que possamos ser transformados por Ti. Cuide daqueles, ó Pai, que estão desempregados, que estão necessitados, que estão doentes. Que o Senhor venha com a Tua graça poderosa e cuide, Senhor, dos seus corações, das suas emoções e conceda as bênçãos desejadas no seu íntimo. Mas que em nome de Jesus possamos viver juntos, todos, a partir da ressurreição, crendo que a nossa vida só tem sentido se for vivida não por nós, mas por Cristo Jesus. Oramos. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, meus irmãos.